Mas é isso, Felipe. Ó, agora queria falar com você. Você assistiu ontem, não assistiu o Hum, massacre do Racing contra o Fortaleza? Assisti, cara. Assisti enquanto eu lavava roupa. É, então. Assisti, mas, pô, o segundo tempo eu vi todinho. Foi. Cara, até tava conversando, até tava vendo o vídeo do grande Wallace Borges lá da TNT. Um abraço pra ele. Cara, e surpreende como o time do Vojvoda derreteu nessa temporada, assim. É muito pouco tempo pra gente avaliar? É. Mas assim, o Fortaleza que apresentava organização tática, que apresentava ideias de jogo, tinha um contra-ataque muito forte, o meio de campo muito preenchido. Cara, parece que sucumbiu, assim. Ontem o Racing atacava com 6 contra 2, assim, em vários momentos. A 35, 30 do segundo tempo, os caras dando um latifúndio pro time argentino jogar, assim. Os caras não golearam, meteram 6, 7, porque perderam muitos gols, assim. Mas uma vitória retumbante do Racing, que é o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa em cima do Botafogo. E ontem, assim, um show de bola, cara, do Racing e do lado do Fortaleza. Surpreendeu negativamente uma equipe que era tão elogiada por todos, né, do futebol brasileiro, por ser organizada, por saber o que fazer com a bola, ser muito boa defensivamente. E tudo isso parece que não existe mais no time do Vojvoda, Rodolfo. É, lembrando que o Fortaleza perdeu a final do Campeonato Cearense pro Ceará do Léo Condé, né? É, na Copa do Nordeste, qual a situação atual do Fortaleza hoje na Copa do Nordeste, gente? Me digam aí pra gente poder falar, mas eu vi uma entrevista recente do Vojvoda muito bravo na coletiva, diferente do que a gente está acostumado a ver. A torcida pressionando o técnico. E aí a pergunta que eu te faço, Felipe, é a seguinte: a gente viu um Marcelo Paes, em dado momento, há 2 anos ou três, eu acho que 2 anos atrás, manter o Vojvoda quando ele terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na lanterna do Campeonato Brasileiro. 2022. 2022, então tem 3 anos. É. E aí o segundo turno do Fortaleza é brilhante. O Fortaleza se classifica, eu acho que para a Sul-Americana. Depois é o ano que eles vão até a final da Sul-Americana. Acho que é isso, que é 2023 que eles chegam na final da Sul-Americana. Perdem pra LDU, É né, do exatamente Zubeldia. isso. Aí, Felipe, eu te pergunto o seguinte: você acha que esse ano vai ter a mesma. Diante dessa pressão da torcida, você acha que vai ter a mesma complacência e mesma paciência com o Voivoda que se teve em 2022? Ou você acha que o Voivoda está é, está na berlinda? Você acha que ele pode eventualmente cair? Porque se o Voivoda cai, para mim ele automaticamente se torna a principal sombra do futebol brasileiro para qualquer time. Eu não tenho a menor dúvida que se o Voivoda caísse amanhã, que o Santos tentaria o Voivoda, que o São Paulo demitiria o Zubeldia para tentar o Voivoda, o Fluminense mudaria a rota lá antes de trazer, parece estar negociando com o Gabriel Milito e tal, mudaria a rota para tentar o Voivoda, viraria um pandemônio atrás do Voivoda, que acho que se cair, não deve assumir um time tão cedo, deve ter um tempo aí, um hiato, porque são muitos anos consecutivos trabalhando. Mas o que, que você pensa nesse sentido? O Francisco Felipe lembra aqui que o Fortaleza está em quarto lugar na Copa do Nordeste. Comente. Cara, um fato que surpreende, assim, analisando bem por cima o elenco do Fortaleza, acho que para esse ano as contratações elas foram feitas, eu acho, de maneira equivocada. E digo por quê. Felipe, só um pouquinho, Manch, sem querer te interromper. Tá? Na Copa do Nordeste, Fortaleza está em quarto no grupo A. Nos últimos 5 jogos, são 4 derrotas e uma vitória, Felipe. Então. Como eu ia dizendo, as contratações esse ano foram equivocadas, cara, na minha visão. Ontem o time que entrou em campo do Fortaleza, tô até aqui com os números abertos, tinha a média de idade de 33 anos, cara. Você pegar João Ricardo, 33, 36 anos, Davi Luiz, 37, Tite, zagueiro, 37,
O Sacha no meio campo, 35. O Fernandes no meio de campo, 33. Marinho, 34. Lucero, 33. Enfim, o que eu elogiei antes no comentário sobre o Fortaleza que brilhou aos olhos de todo o Brasil nos últimos anos era justamente um time que mesclava muito bem a idade alta com a juventude, a experiência com a vitalidade. E isso, cara, vendo o jogo de ontem e vendo as mudanças também que o Vojvoda fez durante a partida, denotam que o elenco tá mais experiente ainda, com jogadores que tiveram seu auge já no passado, não estão na melhor forma. E isso ficou nítido contra uma equipe que é muito jovem, que é a do Racing, muito rápida, muito técnica, joga de uma forma muito organizada. E ficou claro, cara, o placar denota isso. Então, eu vi até muitas críticas no Twitter de páginas do Fortaleza, páginas grandes até, criticando o próprio Marcelo Paes, criticando a diretoria, criticando o Vojvoda na escolha e na montagem desse elenco para a temporada 2025, porque Fortaleza já tá aí há um tempo, né, cara? Já tá aí há um tempo. Chega de tratar também o Fortaleza como um... Ai, nossa, que legal, olha, um time do Nordeste. Não, os caras já estão aí, sólidos, brigando ano após ano, já chegou em final de Sul-Americana, já chegou a brigar por título aí com o Palmeiras, com o Botafogo, com o Flamengo. Pô, os caras estão há um tempo já organizados, com a casa organizada, para disputar, né? Para chegar e disputar. E esse ano, de novo na Libertadores, mais uma vez eles conseguem a vaga para Libertadores. E aí me montam um time com Davi Luiz, com Daverson. Assim, cara, desculpa. Tudo que o Fortaleza fez nos últimos anos com time, com jogadores jovens, com vitalidade, cadê? Abriram mão dessa filosofia para trazer camarões aí estragados, caras que já passaram, que já foram. Enfim, é uma escolha, né? Ontem, a primeira impressão que ficou, e você aí disse o histórico por enquanto, da Copa do Nordeste, tem mais a perda, mais uma vez, pro maior rival, pro Ceará, que tem um time que justamente mescla isso, experiência com vitalidade, com juventude. Cara, a receita é preocupante, assim. A imagem que ficou ontem do Fortaleza, pra mim, é muito preocupante, porque, se fosse resumir, cara, é um time cansado. Eu concordo cara, precisa ver até que ponto o trabalho vai ser mantido e se entender que um problema é da montagem de elenco. E tentar corrigir na janela. Conhecendo o Marcelo Paes, que é um cara que é diferente, eu acho que ele vai fazer de tudo para manter o Vojvoda até o final do ano. Independentemente do sucesso ou insucesso, e vai tentar corrigir a rota nesse meio do ano com mudança de plantel, cara. Eu tô surpreso com essa avaliação que você faz do elenco. Eu não sabia que se tratava de um elenco tão velho. Não, e um detalhe, os caras foi o maior orçamento que o Fortaleza já teve na sua história para essa temporada. O TG Moraes tá brincando aqui comigo nos comentários, dizendo que até 2 dias atrás eu pedi o Vojvoda no Palmeiras. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, velho. O Vojvoda não deixou de ser bom porque A elenco foi temporada é montado ruim. errado. E outra. E o Abel não deixou de ser bom também porque o time do Palmeiras tá em uma fase, assim. É futebol, cara. As pessoas. É futebol. Tem milhões de nuances aí que explicam uma fase ruim de um time. O Guardiola deixou de ser bom porque o City tá uma merda nessa temporada, pô. Sim, cara. E aí, assim, o que eu falo é o seguinte: o torcedor é muito imediatista. Muito. É muito imediatista. Eu mesmo fui imediatista com o Palmeiras, às vezes. Não, mas assim, o ponto para avaliações que são mais contundentes, do tipo, esse cara é péssimo, esse cara é ótimo. Que é isso, pô? Isso não existe. O Vojvoda, eu já falei, independentemente de como ele saiu, se o Fortaleza, a partir de hoje, perder todos os jogos até a saída do Vojvoda, não vai mudar o fato de que quando ele estiver desempregado, ele vai ser o principal treinador disponível, na prateleira de treinadores disponíveis para o futebol brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida, ele vai ser ali, a prateleira dele vai estar acima de todos. Uhum. Por quê? Porque é assim, e aí a gente tem que entrar numa questão aqui que é a seguinte.
que é muito importante. A gente viu o Fortaleza com orçamentos muito modestos nos últimos anos ser elogiado por conseguir entregar mais do que o seu elenco diria que ia entregar. Quem imaginava que o Fortaleza ia chegar a brigar por título ano passado com o elenco que tinha, né? Quem imaginava que o Fortaleza ia se classificar para a Libertadores da maneira como se classificou? Assim, ano passado até você já imaginava, porque é uma sequência de bons resultados. Só que aí no ano que o Fortaleza entra para a Libertadores, no ano que o Fortaleza tem um orçamento um pouquinho maior, o que o Fortaleza faz? O Fortaleza se perde na montagem do elenco. Muitas vezes é impressionante isso, mas muitas vezes é mais fácil, não é que é mais fácil, mas muitas vezes, sem a pressão de ter que montar um grande elenco com dinheiro disponível, você consegue fazer um trabalho melhor do que quando você tem dinheiro na mão. O que significa, claro que o dinheiro faz diferença, é claro que quando você tem um dinheiro bem investido, você salta, muda de patamar. Mas, por exemplo, hoje eu não tenho a menor dúvida que o valor dos elencos brasileiros não condizem necessariamente à ordem dos melhores elencos do Brasil. Para quem não sabe, e eu vi o time do Santos ser muito criticado nessa primeira rodada, o Djalminha falou que o seu Neymar briga para não cair, o Trajano falou a mesma coisa. Hoje o Santos tem pelo menos a quarta maior folha do futebol brasileiro. Condiz com a qualidade desse elenco? Eu acho que não. Eu acho que por esse valor que o Santos paga, o elenco poderia ser melhor. Eu gosto do elenco do Santos, eu acho que ele está sendo subestimado. Eu não concordo com a opinião de que vai brigar para não cair. Não concordo com essa opinião. E até porque brigar para não cair é muito subjetivo também, né? A gente já viu o Grêmio, por exemplo, em 2021, cair para a Série B com um elenco que era muito bom, cara. Exatamente. Mas assim, o Fluminense chegou a ficar lá embaixo também com um time campeão da Libertadores e tal. Então, mas eu acho muito raso essas análises de começo de campeonato. Não que eu esteja defendendo o Santos aqui. Até acho que o Santos está voltando para uma Série A, investiu para isso e tal. É uma temporada de fincar o nome do Santos na Série A e não correr risco. Mas assim. mas vier depois é lucro. Mas, Felipe, não é nem para colocar o Santos na parada. É que assim, eu tô querendo dizer, Ju, olhando pro lugar do Fortaleza, que é o assunto desse corte, dessa live, que é o seguinte: o Fortaleza sempre foi elogiado por fazer muito com pouco. Aí teve muito. Foi o pior montagem de elenco da história do Fortaleza, o que prova que óbvio, não é fácil montar time de futebol, mesmo com dinheiro na mão. Porra, qual que é o critério de trazer o Davi Luiz? Será que os caras não assistiam jogos exatamente, do Flamengo? Mas aí que tá, é a mesma coisa que eles tiveram com relação ao Marinho. Tipo assim, ele foi mal no Flamengo, mas é bom jogador. Aqui vai ser diferente, aqui a gente tem outra estrutura, aqui o cara vai morar em Fortaleza, o cara vai estar feliz, aqui o cara vai ter um nome do caralho, aqui ele vai poder ser referência para os meus zagueiros jovens, aqui vai ser... Apostando no bom ambiente. Tinha uma época que o Grêmio era mestre em fazer isso. Pegava refúgio junto com outro lugar e os caras que não jogavam em lugar nenhum jogavam lá. O Renato Gaúcho foi campeão com Cortez de lateral esquerdo. Você lembra o volante do Fortaleza que ninguém queria? Eu lembro quando o Santos contratou esse cara. Ele não jogou uma partida, a torcida mandou ele embora, o Cuca trouxe ele. Qual o volante número 5 do Fortaleza? Aquele que jogou no Atlético Mineiro? O primeiro volante do Fortaleza, gente. Seu nome composto. Zé Welles. O Zé Welles foi contratado pelo Santos, cara. Chegou a treinar, a torcida expulsou o Zé Welles do clube. No Fortaleza, o Zé Welles joga pra caralho. Jogou pra caramba no passado. Muito. Entendeu? Eu me lembro que teve uns programas que pegaram assim os números do Zé Wellison e compararam com os números do Alisson, falando que o Alisson era mais jogador que o Zé Wellison, pelos números. O Alisson de São Paulo. O Alisson do Santos, aquele Alisson, o MM Alisson. Sim. Entendeu? Cara, o cara não jogou. E no Fortaleza ele jogou. Então, assim, eu acho que o Fortaleza aposta muito nessa receita de, cara, aqui temos um bom ambiente, aqui temos uma estrutura do caralho que eles montaram ao longo dos últimos anos. Aqui a gente tem uma baita de uma cidade que deixa qualquer um feliz. A gente tem um baita de um treinador. E, cara, a gente vai fazer jogadores que não deram certo, mas que têm qualidade de jogarem. Só que, assim, eu acho que a do Davi Luiz foi exagerado. Não, esse Paul Fernandes, né?
Cara, ontem ele deu umas 3 entregadas ali, que é assim, cara. Então, Esse cara já passou faz tempo. Ele tava meio. Ele tava meio escondido, assim. O Fortaleza foi lá e trouxe o cara. O cara é muito fraco, velho. O cara é muito fraco. O Daverson, cara, é um centroavante que joga num time organizado. O time tem que. A bola tem que chegar pra ele, tem que ter próximo dele caras rápidos pra ele fazer aquela casquinha, fazer um pivô. E aí você vê ele entrando no segundo tempo ontem, que já com um ataque todo esfacelado, o meio de campo muito fraco do Fortaleza. Assim, cara, o Vojvoda vai ter trabalho, cara. Vai ter trabalho vai. pra remontar esse time aí, porque é um time mais pesado, é um time muito experiente, com jogadores que já tiveram seu auge no passado, assim. É Então, isso. Mas, cara, eu achei uma montagem bem equivocada você de acha que ontem do acabou o Fortaleza. ciclo? Ah, é difícil, né, cara? É a pergunta que a gente vai fazer pro Massini hoje também sobre o Abel, porque você vê esses caras quando tem muito tempo de casa. Eu lembro do Muricy no São Paulo, ali em 2009, antes dele cair pro Cruzeiro na Libertadores. O quão impaciente ele já tava, o quão desgastado emocionalmente, assim, pela fisionomia dele, você percebia. Ele já estava também. E a mesma coisa o Abel, parece que quando você está muito tempo fazendo a mesma coisa e dá certo, você continua acreditando naquilo, sabe? Você não consegue olhar para o lado e mudar e falar, opa, o que deu certo há 2 anos não tá dando mais, então preciso me mexer, preciso criar alternativas, preciso mudar o esquema, preciso... Você não vê o Abel fazendo isso e você não vê o Vojvoda, pelo menos aberto a fazer isso também nesse momento. Então, é complicado, cara. Quando chega nesse nível de desgaste, aí a gente começa a se perguntar se o ciclo acabou, mas se o cara que fez dar certo, aí você fica com aquela dúvida, né? Pô, se o cara que fez dar certo, que fez a gente chegar até aqui, que conquistou tudo que conquistou, ele é a pessoa mais qualificada pra dar um jeito nisso, assim. É muito fácil a gente romper o trabalho, né? Quem é o cara A não mais ser que certo pra você. dar jeito no City, Então, assim? É o Guardiola, mas a pô. não ser que você tenha a total convicção de que o cara perdeu o vestiário. Aí não tem mais o que fazer. Aí, exatamente, esse é o ponto. É, Perdeu a e confiança dos aí jogadores só aí. vai. A gente só sabe disso quem tá lá dentro. Exato. Entendeu?